Glória a Deus. A importância da leitura da palavra de Deus e também da compreensão. O texto que nós vamos ler fala da parábola de um juiz que era iníquo. E o texto vai trazer grandes revelações. E a mais importante dela é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Preste atenção nessa parábola que está registrada no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Jesus estava ensinando aos seus discípulos acerca das adversidades e da justiça que devemos enfrentar com oração. Muitas pessoas leem o texto da Bíblia Sagrada, mas confundem no entendimento. Porque a parábola fala de um juiz, um homem de autoridade, que não temia sequer a Deus, nem respeitava os homens. Porém, também fala de uma pobre viúva, que teve a ousadia de insistir na sua busca, na sua resposta, e teve a sua resposta garantida. E assim é também aqueles que buscam, através da oração, a intimidade com Deus. Na verdade, o texto não trata apenas do problema. O texto nos direciona a termos a real solução, que vem por meio da oração. Orar sempre e nunca desfalecer. Esta é a principal que direciona o texto para a nossa história. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8 está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o propósito desta parábola. Dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E finaliza com essa interrogação. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E o texto nos direciona a exercitarmos a fé. A fé que vem por ouvir a palavra de Deus. A fé que vem sendo revelada através das Escrituras Sagradas para que todos nós possamos ter uma direção a seguir. E aqui, essa parábola apresenta a autoridade de um juiz. Um homem que tem um poder de dominar e decidir sobre algumas situações terrenas, algumas situações perante a justiça dos homens. E diz a palavra que esse homem não temia a Deus sequer, nem respeitava os homens. Você achar no poder de ser um juiz, de ter uma autoridade de julgar e fazer o que é direito diante da lei. E o texto apresenta que diante de Deus não há limitações diante de apresentarmos a Deus nossa causa. É superior do que as causas que são resolvidas pelos homens. Aqui o juiz, cheio de autoridade e poder, não resistiu à perseverança daquela viúva e julgou-lhe a causa, lhe dando vitória diante da sua perseverança. Mas essa parábola nos chama a atenção para o detalhe
de orar sempre, o dever de orar sempre e buscar em Deus a melhor resposta para a situação de nossas vidas. Por isso que finaliza acerca da fé, quando Jesus diz: digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça. Mas ele deixa aqui uma interrogação. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Nos dá a entender que temos oportunidade de exercitar em Deus a fé, a prática da palavra, e se beneficiar em Deus das soluções dos nossos problemas. Então, que nós possamos refletir acerca dessa parábola, desse juiz e dessa viúva, que não perdeu a sua direção de clamar, de insistir, de buscar, até que aquele juiz decidiu dar-lhe a causa como ganha, como vitoriosa, aquela pobre viúva. Da mesma forma, quando nós insistimos na presença do Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tenham todos uma boa reflexão. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, na direção do seu Espírito Santo, para que possamos solucionar todos os problemas e dificuldades que existir na estrada de nossa vida. Nós somos o Ministério Princípio Etênio, trabalho evangélico Missão Eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a palavra de Deus, a verdade que liberta. Amém. Glória a Deus.